Mas porque eu entendo, por exemplo, que o servo sofredor de Isaías 52:13 a 53:12 não pode ser Israel, que é a percepção, é a interpretação tipicamente judaica, que evidentemente nós cristãos respeitamos, mas divergimos. Em primeiro lugar, o servo sofredor de Isaías 53, a meu ver, não pode ser Israel, porque o texto retrata o servo sofredor como uma pessoa e não como um povo. Isaías 53:3, por exemplo, chama o servo sofredor de Vahadalishim, e desamparado dos ou entre os homens, e também de Ish Mahovot, isto é, homem de dores. Ora, se o servo sofredor ele é um dos homens e é um homem de dores, logo ele não pode ser um povo, mas somente uma pessoa. Em segundo lugar, o servo sofredor de Isaías 53, a meu ver, não pode ser Israel, porque o texto retrata o servo sofredor como um servo inocente. E inocência esta, que como o Rabino Micha mencionou minutos atrás, ela não se aplica de forma alguma a Israel. Em terceiro lugar, o servo sofredor de Isaías 53, ele não pode ser Israel, porque o texto diz que esse servo sofredor morreu. Algo, aliás, que o Sion citou agora há pouco, em Daniel capítulo 9, ali versículos 24 a 27, isso. O texto diz que ele morreu. Algo que não se aplica evidentemente ao povo de Israel, que graças a Deus se encontra bem vivo, como qualquer pessoa pode perceber. A não ser que você alegorize ou dê uma interpretação remes ou soda ao texto e saia do pshat, que é a interpretação mais literal. Um quarto argumento é que o servo sofredor de Isaías 53 não pode ser Israel, porque Israel não é um sofredor silente ou silencioso. Isaías 53:7 diz sobre o servo sofredor que ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca, ele ficou mudo e não abriu a sua boca. Ora, nós sabemos que com frequência o judaísmo ele aplica, os judeus aplicam esse texto de Isaías 53:7 como uma referência ao sofrimento de Israel no exílio babilônico, na Galut, mas aqui nós temos mais uma vez um problema, porque Israel nunca foi um povo que sofreu em silêncio durante e após o exílio. Mas Jesus, o Mashiach, que é o referente na nossa percepção cristã de Isaías 53, sofreu em silêncio conforme os evangelhos exatamente relatam, apesar do Micha evidentemente discordar, porque ele vai ver que isso foi na hora encaixado. De morrer. Abriu a boca na hora de morrer e falou... 53 não pode ser Israel por causa da distinção estabelecida entre o servo e o povo de Israel. E também por causa da linguagem vicária, ou seja, substitutiva do texto, Se a gente pegar Isaías 53, versículos 4 a 6, versículo 8, versículos 11 a 12, esses versículos mostram claramente um indivíduo sofrendo no lugar de outras pessoas.